Fala galera, saudações rubro-negras, eu sou Isabelle Costa e estou aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha. E amanhã, domingo, às 11 horas da manhã, tem jogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro e o Flamengo já viajou para Caxias do Sul. A gente vai inclusive trazer algumas imagens da chegada da delegação rubro-negra em Caxias do Sul, inclusive com a recepção da torcida da nação, com alguns torcedores na porta esperando, para ter aquela atenção dos jogadores que passaram e cumprimentaram, tiraram fotos com os torcedores. Mas antes disso, a gente vai passar algumas informações para vocês, informações importantes. Isso porque, de acordo com o jornalista Caê Mota, o Pedro e o Rogério Ceni já esclareceram tudo, todo o desentendimento que aconteceu no jogo em relação à substituição do Pedro no segundo tempo do jogo contra o Fortaleza. O Pedro e o Rogério Ceni conversaram no Ninho do Urubu na quinta-feira e resolveram tudo, debateram os pontos, cada um apresentou o seu ponto, a sua parte, e está tudo em paz após esse desentendimento, após esse episódio ocorrido na partida contra o Fortaleza. E para o confronto contra o Juventude, o técnico Rogério Ceni não terá à disposição o zagueiro Rodrigo Caio, isso porque ele não foi relacionado por precaução após uma avaliação feita pela fisiologia. Em função da quantidade de jogos seguidos, o processo será feito com outros atletas após avaliações regulares. Então, por uma precaução por conta dos jogos em que Rodrigo Caio esteve em campo pelo Flamengo, o técnico Rogério Ceni, junto com a fisiologia, optou então por não relacionar o jogador para essa partida contra o Juventude. No entanto, apesar da ausência de Rodrigo Caio, essa partida também pode marcar o retorno de Thiago Maia aos gramados. Ele foi relacionado na última partida, no entanto, não entrou em campo, mas nesse jogo contra o Juventude, Thiago Maia deve estar em campo. Ele que assumiu a camisa 8 que antes pertencia ao Gerson. E falando no nosso Coringa, o maior ídolo do Flamengo, Zico, falou sobre a saída de Gerson da equipe rubro-negra. Ele disse que o Flamengo seria menos favorito se perdesse o Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Agora, o Flamengo nunca dependeu de um outro jogador, mas sim do conjunto do time. Essas foram palavras do Zico, maior ídolo do Flamengo. Ele, claro, enalteceu o Gerson, disse que o Gerson foi muito importante, fez ótimas partidas e fez por merecer a convocação à seleção brasileira. No entanto, ele disse que continua com a opinião de que nenhum jogador é insubstituível. Ele também falou que o Flamengo e o torcedor têm que agradecer pelo período maravilhoso ao Gerson, mas acha que o Flamengo tem tudo para continuar no mesmo ritmo pelo plantel que tem e pelos jogadores que possui. E como eu disse no início do vídeo, o Flamengo já desembarcou em Caxias do Sul e realizará o último treinamento em preparação para o confronto contra o Coritiba na tarde deste sábado. A atividade começará a partir das 3h30 no estádio mais conhecido como Centenário, na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E como vocês podem ver nas imagens, essas imagens foram registradas pela Flá TV, canal oficial do Flamengo, do último treino que aconteceu no Ninho do Urubu. O Flamengo viajou hoje cedo, na manhã deste sábado, para o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro. E agora vocês vão conferir as imagens que foram divulgadas pelo Flamengo da chegada da delegação rubro-negra em Caxias do Sul e também da recepção dos torcedores que estavam na porta aguardando o Flamengo chegar para passar aquele carinho e apoio para os jogadores e comissão técnica. Confere aí. Ô, Vitinho, só um pouquinho, por favor, Vitinho. Valeu pelo respeito pelo clube, tá? Tamo junto, irmão. Obrigado. Ó, tira a foto dele aqui, ó. Thiago Maia, como a gente já tinha dito para vocês aqui anteriormente, no início da lesão dele, que foi uma lesão grave, uma lesão complexa, uma lesão do ligamento cruzado anterior junto com uma lesão do canto posterolateral e do ligamento colateral lateral, que tinha um prazo inicial de 8 a 10 meses para o seu retorno.
Então, apesar de o atleta clinicamente, medicamente falando, estar muito bem, a gente tem que lembrar, é importante, que a gente ainda não tem nem 7 meses de lesão, o que nos deixa muito feliz de estarmos conseguindo antecipar um pouco esse prazo de retorno inicial dele, porém, nos deixa a certeza que ainda existe algumas etapas até ele estar 100% pronto para o seu retorno. É óbvio que um atleta que fica 7 meses parado, né, de jogos, precisa de iniciar gradualmente, né, para ir se condicionando, para a gente ir colocando essas ações de jogo, que a gente só consegue no jogo, para que ele vá se adaptando, para que a musculatura, para que a articulação, para que o joelho dele vá se adaptando a essa demanda do jogo, que a gente sabe que é diferente de uma demanda física, de um treinamento, por exemplo. Essa volta gradual, normalmente, a gente começa com poucos minutos, né, no primeiro jogo. No próximo jogo, a gente tenta adicionar, conseguir colocar mais minutos para esse jogador, para que ele chegue, enfim, numa condição física, técnico-tática de jogar 90 minutos. E óbvio que uma lesão com esse nível de gravidade, a gente tem que voltar de maneira gradual. Isso implica o quê? Para que vocês entendam que pode ser que ele tenha uma fadiga, isso gera um desequilíbrio. Alguns momentos nós vamos poupá-lo de alguns jogos para que a gente possa ir reequilibrando. Esse feedback a gente só vai conseguir ter quando ele estiver jogando realmente. Então, assim, é muito importante que aí quando a gente colocar realmente essa carga de jogo para ele, que a gente vai entender como o joelho dele está respondendo a isso. É óbvio que se ele está sendo relacionado para um jogo é porque ele já cumpriu todas essas etapas aqui no nosso treinamento, o que nos dá segurança para que ele seja relacionado e inicie essa nova etapa que a gente está falando aqui para vocês de maneira gradual, sempre acompanhando o controle de carga dele, como que ele está recuperando de um jogo para outro e que na mesma maneira que a gente faz com outros jogadores, não tem a menor dúvida que vai ser feito com o Thiago Maia. No momento que tiver um risco, que tiver um desgaste maior, a gente vai poupar, continuar o trabalho dele até que ele esteja aí 100% reentregado ao grupo. O goleiro César teve uma lesão não tão grave, tão complexa quanto a do Thiago Maia, porém teve uma lesão, né, do ligamento cruzado anterior, que é bem comum no futebol, e onde o prazo de retorno é em torno de 8 meses, como vocês acompanham isso no dia a dia no futebol, uma lesão bem comum. Ele está indo para o 3º mês de lesão e a gente está muito feliz com o resultado que ele vem apresentando, e aqui eu quero deixar um agradecimento, né, e parabenizar o atleta por toda a sua dedicação desde o início. Isso que, na verdade, né, nos proporciona esse bom resultado. Então, essa adesão ali do atleta é fundamental, o profissionalismo dele, e o César tem sido ali ímpar desde o início, o que, consequentemente, nos deixa ali otimista quanto ao seu retorno. E hoje o César, né, ele ainda se encontra na fisioterapia, ele ainda já faz alguns trabalhos físicos no campo, porém com a fisioterapia. Então ele ainda está no departamento médico de fisioterapia, ele ainda nem começou uma etapa, né, que a gente chama aqui, já conversamos algumas vezes com vocês, de transição física, que é uma etapa onde ele começa uma preparação física específica antes de trabalhar fisicamente com o preparador físico do restante do grupo, que é o que a gente chama de transição, que seria essa fase final da fisioterapia e o início da preparação física, para depois ele poder ser reinserido aos treinadores de goleiros, para que possa fazer a parte física específica dele como goleiro, como jogador.